Não é o causador de uma crise, mas um prenúncio de algo muito complicado que precisa ser endereçado, senão essa gravidade nos puxa na direção do chão. Muito boa explicação, bom dia, que por sinal a gente segue aqui, inclusive trazer agora aqui para a nossa conversa o Arilton Teixeira, que é economista-chefe da Apex Partners. Muito bem-vindo, Arilton, bom dia para você. E gostei muito aí da discussão anterior aí sobre os juros americanos. É interessante essa... Opa, pode falar? Inclusive, eu queria ouvir sua opinião, pode ficar à vontade, fica à vontade. Vamos lá. De fato, esse período pós-crise de 2008 foi um período onde essa tentativa de ignorar algumas noções básicas de economia, né? Que a política monetária, ela tem restrições, criação de moeda gera inflação, e aí nós vivemos aí 10, 12 anos com juros zero, inflação baixa, mais positiva, e isso, como já foi discutido aí antes, né, gerou alocações horríveis. A pior delas é criar governos gordos, né, governos que gostam de gastar. Os americanos estavam acostumados a vender títulos e pagar 0,5, 0,6, 0,7 de juros. Foi uma geração inteira aí, 10, 12 anos aí, prejudicando os investidores, sem razão. E aí agora nós estamos chegando no mundo onde nós acordamos. Veja só, uma crise financeira, em geral, ela gera um aumento de demanda por moeda. Nós vimos isso na Grande Depressão, nós vimos isso em 2008. Era de se esperar que a política monetária tivesse alguma flexibilidade, fosse um pouco mais expansionista nesse período, mas não nos níveis de irresponsabilidade que foram feitos, né? Todos os bancos centrais erraram, os grandes, né? O Brasil foi atrás, e aí, como se diz lá, galinha que acompanha pato morre afogado. E nós estamos brigando até hoje aí para conseguir domar a inflação, e ela continua alta. Então, eu acho que é importante isso que nós vivemos, né? Assim, má alocação de recursos em todos os sentidos e criação de governos gordos e que gastam como se não tivesse amanhã, certo? A dívida americana é gigante, o PIB americano é gigante, a dívida está acima do PIB. Isso é um problema para a gente. E aí eu vou recordar. Quando a dívida lá já era menos baixa e os juros baixos, o Brasil, e aí é outra discussão que vocês estavam tendo antes, o Brasil tinha muito mais liberdade para reduzir os juros. Veja só, um juros brasileiro de 6,5%, como estava aí antes da pandemia, só era factível com um juros americano baixo. Imagina um juros americano de 4%. Nós podemos ter 6,5%? Não. E aí começa a ficar a situação que nós estamos hoje. E isso não para ainda, né? Assim como lá fora, aqui dentro também o governo gasta e quer continuar gastando acima do que tem, endividando para o futuro, né? As gerações futuras. E aí nós estamos na situação seguinte: como os juros americanos subiram, nossa liberdade de reduzir é menor. Essa diferença de juros positiva que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos, ela é maior quanto pior for os fundamentos fiscais aqui dentro. E é onde nós estamos hoje aí na situação, né? O governo fez um arcabouço fiscal, desculpa a palavra, um arcabouço frágil, uma verdadeira porcaria, certo? Era ruim, mas ele falou que ia entregar. Agora ele disse que nem esse arcabouço frágil ele vai entregar. O arcabouço ele é ruim de várias formas. Primeiro é que desrespeitar as metas fiscais deixou de ser crime. Segundo, agora a expansão do gasto começa a ficar ligada, não é a performance da economia, mas sim a performance da receita tributária. E aí nós estamos vivendo a caça do cidadão brasileiro. O governo só fala em aumentar impostos. Ninguém fala em cortar. Isso aí é um incentivo que está por trás do arcabouço fiscal, que é frágil, tá? E não consegue controlar o endividamento. Então nós estamos vivendo um momento desse. Os juros americanos lá, os nossos juros aqui talvez vai cair bem menos, né? Alguns indivíduos sonhavam aí com 2019, né, que era um momento fantástico. Nós tínhamos feito várias reformas, em particular a reforma da Previdência, tinha dado um fôlego, e aí nós conseguimos fazer isso. O cenário internacional ajudou e nós conseguimos reduzir os juros. Hoje, esse cenário é impossível. Veja bem, imagina nós temos um juros de 8,5% aqui no Brasil e os juros de 6% nos Estados Unidos.
que você vai querer? Não tem dúvida, todo mundo vai para os Estados Unidos porque o risco cambial é bem menor. Então, eu acho que essa é a situação que nós estamos. As declarações do presidente na última semana, ela piorou, veio assim, uma situação delicada, ela foi agravada, né? E fica claro, né, a completa falta de poder e a incapacidade do ministro da Fazenda de controlar esse governo gordo que a gente já tem. Tá? Então, eu acho que essa é a situação que nós temos no momento. Nós não, eu tenho que repetir aqui, né? Nós aprendemos, talvez assim, o mundo trouxe os bancos centrais de volta à realidade. Eles não podem imprimir dinheiro, eles podem imprimir dólar, sim, mas dentro dos limites, dentro das instituições econômicas, né? Da oferta e demanda de moeda, mas ele não pode fazer o que foi feito. E aí agora nós estamos nessa situação. O Fed, realmente eu vou concordar aí, para quem já viu o Greenspan, o Volcker, o Fed me parece uma instituição com medo, né, de tomar decisões, e parece que o Fed está acuado, né, pagando aí pelos erros do passado, e a inflação americana está alta, ela está caindo lentamente, nos últimos meses ela deu repiques, mostrando uma resiliência muito forte, né? Então, nós temos que acompanhar agora o que o Banco Central nosso vai fazer. O que o Banco Central nosso não pode é cometer o erro de 2020, que foi um erro grosseiro, derrubar o juro de 2% para 2%, o cupom cambial ficou negativo, o dólar disparou. Essa ali foi uma lição que eu espero que a gente também consiga entender. Nós não somos país do primeiro mundo, a nossa moeda não tem credibilidade porque as nossas instituições ainda não funcionam a contento. E é isso, eu acho que é a lição para a gente. Arilton, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. O Banco Central tem que tomar as suas atitudes aí, como você bem falou, e não pode ser tão profundo assim o corte por conta de tudo isso que você acabou explicando. A gente tem visto, né, grandes discussões no Banco Central, inclusive na própria semana passada, na decisão do juro, deixou aberta a possibilidade de mais quedas. O mercado não acredita que vai chegar num dígito tão rapidamente, até por conta dessas dificuldades do cenário externo. É isso que está dificultando mais a queda dos juros? É isso que está trazendo mais pé atrás, mais cautela, mais incerteza para o Banco Central? Claro que a questão fiscal você também comentou que acaba trazendo alguma percepção ali, mas enquanto não definir ou enquanto não tivermos uma percepção melhor do que vai acontecer lá fora, a gente fica fadado a não ter uma previsibilidade ou uma perspectiva, né, do nosso encaminhamento do juro por aqui. Você acredita, na sua visão, você vê o juro chegando até onde para ter uma tranquilidade nesse cenário, Arilton? Vamos lá. Primeiro, corretíssimo, né? O cenário externo hoje não é o cenário benigno da última década, né? De 2010 a 2020. Benigno no sentido que os bancos centrais do primeiro mundo acharam que os juros podiam ficar negativos ainda. O Japão está com eles até hoje, né? Então, isso com certeza. Quanto que o Banco Central pode reduzir aqui? As expectativas iniciais, o mercado estava bem mais, digamos, o Focus estava bem mais otimista do que eu achava. Eu achava que um juros aí em torno de 9, 9,5 era o que a gente ia poder. Hoje, dado as declarações do presidente e dada a clara postura do presidente de não seguir as metas fiscais que ele mesmo estabeleceu, eu acho que a gente perde um pouco mais. A pergunta que você fez é quanto mais? Aí depende de quanto mais o presidente quer gastar. Veja só, a meta era 0. O arcabouço fiscal, ela podia ir até 0,25. Se o presidente quer gastar 0,5, é uma coisa. Se ele quiser gastar 1,5, é outra coisa. E eu acho que é isso que o mercado vai ter que fazer para precificar. Não sei se... Vou trazer uns dados que estão me chamando a atenção, é o seguinte. A curva de juros brasileira, ela teve alguns movimentos interessantes. Nos Estados Unidos, ela fechou a curva toda. Aqui, os títulos de mais longo prazo fecharam. Entretanto, o curto prazo, os vértices bem curtos da curva, eles aumentaram. Então, a leitura que pode ser é que o mercado está começando a dizer, olha,
ou a possibilidade que o Banco Central tem de reduzir juros no curto prazo está ficando cada vez menor. Então, em vez de ser 9, 9,5, talvez é 10, 10,5. Mas, de novo, nós teremos que fazer essa precificação à medida que ficar claras as intenções do governo. O governo, ele tem demonstrado que quer gastar e quer taxar o setor privado. Se o setor privado se aumenta a carga tributária, se der na velocidade que o presidente está querendo, nossa economia vai crescer menos. Então, a gente arrecada menos no final. Então, a arrecadação cai a despeito aí, né, o efeito líquido do aumento dos impostos é bem menor do que o presidente gostaria. E aí nós estamos numa situação. A gente sempre brinca o seguinte, é possível acabar com o risco fiscal, é só aumentar a carga tributária aí para 35%, 36%. No curto prazo funciona. No longo prazo não funciona. Sabe por quê? Porque o Estado brasileiro funciona assim, na hora que tiver 5% a mais de imposto em cima da mesa, os grupos de interesse, que são legítimos, faz parte da briga, da discussão da democracia, esses grupos de interesse vão para o Congresso e abocanham isso. Daqui a uns anos nós vamos ter um déficit com a carga de 40% do PIB. Então, é isso aí que não está, que essa arcabouço tributário é péssimo, tá certo? Ele não vai dar queda do endividamento e não vai dar redução de gasto. Ele vai fazer o governo querer cada vez mais aumentar a taxa, a carga tributária. E aí eu volto para você, Felipe. Veja só, se a economia estiver estagnada, em recessão por causa de excesso de impostos, não adianta nada ter estabilidade macro ou não ter déficit público. A gente tem que fazer o déficit público cair com queda de gasto. O governo brasileiro é muito gordo. Ele gasta demais, nós temos legislativo mais caro do mundo, judiciário mais caro do mundo, os salários do funcionalismo público são maiores que os salários do setor privado. Assim, o país está todo, os incentivos estão todos mal colocados. Tá? Então é o seguinte, a resposta para você, para finalizar e devolver a palavra, vai depender de quanto que o governo quer furar o arcabouço que ele próprio propôs. Essa é a grande questão, Arilton. Agradeço muito sua participação, obrigado e já espero por você mais vezes aqui na nossa programação para a gente continuar esse nosso papo. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para você, Arilton. Até uma próxima. Para você também, muito obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau. Falamos aqui com Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex Partners, aqui trazendo visões importantes, né? Vai depender de quanto o governo tem a intenção de desconfigurar o arcabouço que ele próprio estipulou. Estou de olho aqui no mercado, o Ibovespa subindo 0,25% nesse momento, 118.442 pontos. Empresas que mais sobem, hein? BRF, 5%, Magazine Luiza, 2%, Braskem, 3%. Quem mais cai? Edux, 4,55%, o Grupo Soma, 3,74%. E a CVC 3,69. São 11 horas e 42 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o BMC News está de volta, repercutindo mais notícias do mercado, mais informações que estão movimentando o nosso Ibovespa. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo.
Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação